Amados de Deus, estou aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor para você. E hoje eu vou dar um testemunho. No vídeo anterior, eu falei sobre controle emocional, controle da raiva, a função das palavras, quando a gente abre a boca com sabedoria. E quando a gente abre a boca com sabedoria, saem palavras boas, palavras que edificam. Mas quando a gente abre a boca com ira, saem palavras que machucam, que ferem. E essas palavras, elas entram como um punhal no coração de quem ouve. E muitas vezes, amados, deixa marcas tão profundas, profundas que nunca mais saram. Mas eu vou dar um testemunho para você da minha própria vida. Eu tinha 2 problemas graves que superei. Um deles era que eu falava muito rápido. O meu pai falava rápido. Meus irmãos falam rápido. E eu também falava muito rápido. Eu cresci, me tornei professora. E quando fui para a sala de aula, eu fui muito preocupada com aquele meu problema de falar rápido demais. Eu me atropelava nas palavras. E eu descobri isso sozinha. Que o meu pensamento era muito rápido. O meu pensamento andava mais rápido do que as minhas palavras. E quando eu falava, eu me atropelava, porque eu queria acompanhar o meu pensamento. E aí eu atropelava as palavras, embolava as palavras. Então eu não conseguia contar uma coisa para uma pessoa. Eu tinha dificuldade de narrar qualquer coisa. E às vezes eu evitava de falar justamente por causa desse meu problema que eu achava que era um defeito. E quando eu comecei para a sala de aula, eu fui trabalhar com crianças na alfabetização. E eu então, que o professor fala muito, né? E eu então comecei a colocar em prática aquilo que eu havia descoberto a meu respeito. E quando eu começava a falar que a palavra saía rápida demais, que embolava no meio do caminho, quando eu percebia que isso ia acontecer, eu parava. Eu parava, deixava passar aquele pensamento, refazia o meu pensamento e aí começava a falar lentamente. Amados, essa técnica deu certo. Você vê eu falando com você hoje e eu não estou embolando as palavras, minhas palavras saem normais e graças a Deus eu consegui resolver esse problema. E hoje estou eu aqui, Carmozinda, falando manso, tranquilo, sem mais aquele defeito, totalmente curada. Uma outra situação que eu vivia é que eu era muito iracunda. Eu me aborrecia com tudo. Mas também eu percebi que aquilo ali não era bom. Eu, às vezes, falava palavras que depois eu me arrependia. Mas você fazer uma coisa e depois se arrepender, não apaga o que você fez. Tem uma historinha que diz que um certo jovem pediu ao pai que queria ir embora de casa. E o pai disse a ele, então faça o seguinte, durante 1 mês, você pode esperar 1 mês antes de sair de casa? Ele disse sim. Então, durante 1 mês, você vai, todos os dias você prega um prego nessa porta. Aí ele disse, está bem. E todos os dias ele pregava um prego na porta. Quando chegou 30 dias, ele disse, pai, já preguei os 30 pregos na porta. Ele disse, agora você vai arrancar todos os pregos, um por dia. E assim ele fez. Até passaram-se mais 30 dias, ele conseguiu arrancar todos os pregos. Ele disse, pai, já arranquei os pregos. Ele disse, agora feche todos os buracos que você fez com os pregos. Ele olhou e disse, eu não tenho como refazer a madeira. Ele disse, pois é. Não tem, né? Isso é para você ver o que causa uma atitude mal pensada.
Antes de a gente fazer alguma coisa, a gente tem que pensar nas consequências, porque uma vez feita, não dá para desfazer. Você pode até pedir perdão da pessoa, mas desfazer o mal que foi feito com aquela ação, não tem como desfazer. E nós temos isso na Bíblia, o exemplo de Davi. Quando Davi adulterou com Batseba. As consequências foram terríveis. Então nós temos que pensar antes de fazer. Nós temos que aprender a controlar a nossa ira. Porque a nossa ira é uma coisa muito, muito, muito ruim, que traz consequências muito desastrosas para a vida do iracundo. E eu comecei a colocar em prática, a me controlar. Eu comecei a pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até 10 vezes. Quando eu mirava, eu parava, ficava quieta e deixava passar aquela raiva para poder agir. E assim eu fui controlando a minha raiva. E graças a Deus, hoje, eu sou uma pessoa totalmente curada da minha ira. Não tenho mais isso. Então eu estou dizendo para você que dá certo. A gente vê muitas pessoas iracundas, abrem a boca, falam palavras terríveis, às vezes machucam, às vezes até machucam fisicamente. Porque, amados, um machucado com uma palavra é tão dolorido, é tão prejudicial, quanto uma ação física. Às vezes até mais. Porque às vezes o machucado físico até sara, mas o machucado espiritual demora muito mais para sarar. Então pense nisso. Se você passa por esse problema, pense, haja desse jeito. Tente se controlar, porque você consegue. Eu consegui, você também consegue. Eu tenho certeza disso. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque dá certo. Deus te abençoe. Deus te cubra com seu poder. Que o Espírito Santo, aleluia, tome posse da sua vida, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, curta, me siga, que é muito importante você compartilhar essa mensagem. Amém.